Dia, esse deuxième jour, nós daremos a bênção eu tô com uma pamboli. desse ensinamento que estamos ser ensinado pela a pobreza, a Libertação sobre a pobreza. e a pauvreté. A fonte de tudo que estamos dificultando de vida. Ou bien sûr, si a se soya na ba difficulté na bomo ina biso. É isso que vamos seguir ao longo da semana. O ndeto ko yekula pendant semaine. Porque o meu povo, a Bíblia diz assim, meu povo O Bíblia le bi peuple na ngai está sendo enganado por falta de conhecimento. ezokosa mana bozangi boye. Ou está sendo morto por falta de conhecimento. Bien kufi likola kozanga boye. Conhecimento que vem, que chama também e a liberdade, e que chama também a bênção de tudo. Boye binde mutebenga ka liberté pe mapamboli. E podemos e vamos resistir ao diabo se teremos conhecimento. To résister liboso a diable so to sala na connaissance. Amém. Amen. Assim vamos chamar nosso papá pastor Bongo to benga papa para pasteur. passar em frente. Ale kaliboso. E vamos, quando está passando, vamos bater palma. Kama zole ka to zo beta maboko makasi. Palma, Senhor. Maboko Bate makasi. palma. Hoje iniciamos as boas horas. Aleluia! Amen. Acho que ele terá bom tempo para falar. Lelo sala na tango mingi pona aloba. Porque ontem dificultou muito. Bolobi difficulté sala makasi. Amém? Amen. Obrigado, Pai. Merci papa. Bana tata na ngai o alekeli kolola nyonso. Filhos dos meus pais, Est-ce que kimi eza na mitema na bino? será que há paz nos vossos corações? Est-ce que oza na kati ya fonte da vida? Será que estão na fonte da vida? Obeteli tata maboko Yesu. Aplaude pelo Pai. Betela Yesu Masia. Aplauda por Jesus Cristo. Betela Yesu Masia maboko. Aplauda por Jesus Cristo. Betela Yesu Masia. Alléluia. Amém. Tozwi bisika tofandi. Tomemos nossos assentos. Boye na pamboli Révérend Pasteur Malungu. Assim, abençoo o reverendo pastor Malungu, Oyo nazwi ngolo que me deu a graça. ya Nzambe liboso na ye mpo nazala liboso ya bana tata na mboka mopaya Por na mboka intermédio dele, Angola. de eu estar aqui em frente perante os meus irmãos em Angola. Napamboli ngolo nazwa na ndeko na ngai Mose apôtre Andrada de la restauration. Abençoo também a graça que eu recebi no caminho do meu irmão apóstolo Yende Andrada. moto afongoli ekuke mpo na nakutana na moto apambolami oyo Papa Malungu. Ele que me abriu a porta para me encontrar com este homem, papá reverendo, que foi Nzambe azwa abençoado. lokumu na nyonso. Que Deus seja louvado em tudo. Azar na se na mokili ya Nzambe eza te. Nada aqui na terra. Nzambe apambola Ongola na kombo na Que Yesu. Deus abençoe Angola em nome de Jesus. Uta naza na mboka Ongola na Luanda. Desde que eu estou aqui em Luanda, Naza na pongi ya mabi moko te. não durmo mal, Naza na bapongi ya mabe te, eloka mabe te, naza não tenho na ngolu. tido insônias, mas a graça, Au contraire, awa nzoto ezovimbanaka lisusu, o corpo está sempre a encher, bilamba ekomi kosere ngai. a roupa está a me apertar. Nzambe apambola mboka ya Ongola na kombo na Que Deus Yesu. abençoe esse país em nome de Jesus. Nzambe apambola mboka oyo atombola ekonomi nango na kombo na Deus Yesu. eleva a economia desse país em nome de Nzambe Jesus. apambola bakonzi ya mboka na kombo na Que Deus Yesu. abençoe os líderes desse país em nome de Nzambe Jesus. apambola oyo baza na bandako bakolanda mateya lelo na kombo na Que Deus Yesu. abençoe os que estão em casa acompanhando a Esika pregação. bozali na bandako na bino kuna Aonde estão apambola na ali, kombo na Yesu. fiquem abençoados em nome de Jesus. Liloba na Nzambe ezala beni na kombo na Yesu. A palavra de Deus seja abençoada em nome de Jesus. Nzambe apesa réponse ya makambo na yo lelo. Que Deus te dê a resposta nas tuas Nzambe situações. atelemisa yo na kombo na Que Deus te Yesu. levante em nome de Jesus. Nzambe atambusa yo na kombo na Que Deus Yesu. te guia em nome de Jesus. Nzambe abikisa yo pokwa lelo na kombo na Que Deus te Yesu. cura em nome de Jesus. Yesu Masia akangola bino na kombo na Jesus Cristo Yesu. te livra em nome de Jesus. Napamboli ba mama protocole. Abençoa mamá protocolos. Napamboli bayembi. Abençoa os músicos. Napamboli bato bakombi ndako ya tata. Kombo Abençoa na aqueles que Yesu. varreram a Oyo casa do Pai. babongisi bakiti na ndako ya tata. Que arrumaram as cadeiras. Nzambe akanisa mpo na bango. Que Deus pense para vocês. Oyo bazali kosala intercession mpo na milulu oyo mpo Que na estão a seigneur oyo. interceder a favor deste Nzambe seminário. azanga kokanisa bango Que te. Deus pense para eles. Apambola bango na kombo na E Yesu. abençoa-lhes em nome de Tiki Jesus. place na molimo santu E o Espírito Santo akamba biso nos dirija. na kombo na Kristo Em Jésus. nome de Cristo Jesus. Amen. Amém. Toza na malakisi na biso Estamos no nosso ensinamento. ezali la délivrance sur la pauvreté. A libertação sobre a pobreza.
balinga mikati na koloko Bem amados ao Senhor, lobi tolakisaki programme ya Jésus. ontem apresentamos o programa de Jesus. Yesu a présenté programme na ye Jesus apresentou seu programa na Nazareth. em Nazaré. Ebandeli ya lotomo na ye, O princípio da sua glória, ebandeli ya musala na ye, o princípio da sua missão. a présenté programme na ye, Apresentou seu programa, alakisi bisika esengeli ya salela. mostrou onde deveria operar. Alobaki boye Falou assim, na kati ya mokanda ya Luc dentro do livro de Lucas, chapitre 4 capítulo 4, verset 18 à 22. versículo 18 a 22. A présenté que programme na ye, Apresentou seu programa, afongoli buku ya tata abriu o livro do Pai pe azali kosakola. e estava a Alobi profetizar. molimo na tata ezali Disse, likolo na o ngai. Espírito do Pai está sobre mim. Molimo na tata ezali likolo na O ngai. Espírito do Pai está sobre Molimo mim. mo santo ezali likolo na O ngai. Espírito Santo está sobre Epakoli mim. ngai na mafuta, Me ungiu, epakoli ngai na ngolu pe na nguya. me ungiu de graça e poder Mpona komema sango malamu para levar a boa nova liboso epai ya babola. primeiro aos pobres. Eloko ya liboso Yesu abandi, Primeira coisa onde Jesus começou, esika ya kobanda kosala liboso antes de começar a operar, ezali kibobola. é a pobreza. Ya mibale, Segundo, sango malamu molimo ezali likolo na ye, o Espírito mpona Santo sobre ele, kobikisa bato mitema ebukana ezoka. para curar aquele que tem corações Bazala quebrantados, kimia na kati te. aqueles que estão Yango faltando nalobaka a na paz, bato babetisaka bato mabaku, aqueles que tropeçam os outros, bato babetisaka bato mabaku, aqueles que tropeçam os bato outros, balobelaka bato maloba mabe mabe, aqueles que falam palavras bato diversas aos bazala outros, maloba oyo ezokisaka bato mitema. que têm palavras tóxicas. Bakeba parce que babe banoki. Tenham cuidado porque Parce que estão- soki Yesu azobongisa motema ya mutu se wana, Jesus está a endireitar o coração daquele homem, ayi komona microbe na kati ya motema wana, está a ver micróbio naquele amoni coração, maloba oyo yo olobaki ezokisaki etele viu wana, palavras que você pronunciou que feriu aquele homem, ozwi ngambo. você tem problema. Você tem Eza na problema. kisi moko te ebongisaka kimia mitema. Não há remédio que endireita o coração. Parce que moto akoki kosala makambo te soki na kimia te. O homem não pode fazer as coisas se não estiver em Okoki paz. kolia malamu te soki oza na Você kimia não te. pode comer se não estiver em paz. Okoki kosala malamu te soki oza na kimia Não podes te. fazer o bem faltando a Okoki kolala paz. pongi malamu te soki oza na kimia Não te. podes dormir bem sem a paz. Yesu aye mpona kobikisa. Jesus veio para Wana curar. ezalaki chantier na ye ya mibale. Aquilo era a sua Ya segunda obra, kobikisa bamitema de ebukana. curar homens quebrantados. Chantier ya misato ya programme na ye. Terceira obra do seu Eyali programa kotatola era a produção, délivrance. libertação. Kotatola délivrance. Trazer a Na libertação baoyo bakangami na minyololo. àqueles que Na estão baoyo cativos, bakangami na maboko ya Satana. aqueles que estão presos no Satanás. Esengeli atatola Era délivrance. preciso pronunciar a Délivrance libertação. eza kotatolama. Libertação está sendo Église ya pronunciada. Yesu Masiya A igreja de eza Jesus place oyo badélivrance. é onde aparece Moto milagre. akotaki ya A kokangama pessoa entrou aza amarrada, kobima ya está a kofungwama. sair livre. Moto akotaki ya A kokufa pessoa saiu, entrou morto, azobima ya kosekwa na está a kombo na sair Jésus Christ. ressuscitado. Moto akotaki na susi A pessoa entrou com azobima angústia, na esengo. está a sair com alegria. Moto akotaki ya A bolembu pessoa entrou cansado, azobima na makasi. está a sair forte. Akotaki ya kozanga Entrou faltando, azobima na komapamboli. está a sair com Maloba oyo abundância. epambola parce que eza ya kokokisama na Essas kombo na palavras te Jésus Christ. abençoam porque está a se cumprir em Maloba nome oyo de eza ya Jesus. kokokisama. Está a se cumprir em nome de Eza ya Jesus. kokokisama. Está a se cumprir em nome de Ntango Jesus. ozali na fonte da vida, Enquanto estiver na fonte da oza moto aza vida, na kati ya source de vie. você está na fonte da Source vida. de vie ya solo Fonte da solo vida genuína. ezali Yesu É Kristo. Jesus Cristo. Yesu Kristo Jesus Cristo ye le véritable é a verdade, fonte da vida. fonte da Ye vida. nde azali liziba na Ele bamoi. é a fonte Ye da nde vida. azali liziba lobiko. Ele é a fonte Ye da nde salvação. azali liziba ya esengo. Ele é a fonte da alegria. Azali liziba ya Ele é a mapamboli. fonte da bênção. Yesu Masiya Jesus Cristo, liziba na bamoi. a fonte da vida. Véritable fonte da A vida. verdadeira fonte Nde da vida. Yesu oyo tozoloba. É este Jesus que estamos a falar aqui. Ya mine Quarta ezali kofongola bato miso. é curar os cegos, Bato bakufa miso. aqueles que perderam a visão. Esengeli miso efungwama. É preciso serem abertos. Alors que Isso que eza séminaire ya bamisala tu wana. este seminário desta toda Naza obra. kokotisa kaka korapele kaka yo. Estou somente te recapitular. Kati na iglesia Dentro da igreja, miso akokufa liboso eza ya molimo. cego primeiro é espiritual. Atalaka nzambe na miso ozomona nga oyo te. Não se olha a Deus com esse olho que tu tens. Miso ozomona nga oyo Esse olho físico, okomonaka bomoto, você vai ver a pessoa, okomonaka badefo ya vai ver bomoto, defeitos, okomona na kati te. mas não vai ver o Yango interior. Yesu azalaki koloba na Por bana isso, Israel, Jesus falava azoloba na bana Israel, aos filhos de Israel, ozali komona, vocês estão a ver, oza kotala te. mas não estão a observar. Azoloba na bango, Estão a falar, ozali komona, estão a me ver, bozotala te. mas não estão a ver Po conforme deve bazalaki ser. komona
bakomona nani? Porque estavam a ver quem? Bakomona mwana ya Maria. Viam o filho da Maria. Bakomona mwana ya Joseph. Viam o filho de José. Charpentier. Mais bakomona bonzambe Mas não viam a divindade dentro dele. Zambe na miso bakomona yata mokolo moko. Jesus com este olho não lhe verão em nenhum dia. Bato tile no bazomona Por te. isso aqueles que até hoje não estão a ver Baza bakufi miso. são cegos espirituais. Bakufi miso. Cegos. Bazomona ka oya miso. Veem o que é do Bazomona olho, ka ya molimo mas te. não do espírito. Yango Yesu ayaka. Por isso Jesus veio, Est-ce que mwana na Nzambe? filho de Deus, Est-ce que basali ya Nzambe? servos de Deus, Est-ce que tango babondelaka? quando oram, Basengaka ke Nzambe na kuya. peçam a Deus, Fongolanga miso. abra meus olhos, Fongolanga miso. abra meus olhos, Parce que soki yo miso eza kofungwama te. porque se os dois olhos estiverem Yo fechados, komona bandoki ndenge nini. como vais ver os bruxos? Okubana bakala batako etela ndoki Vai etela continuar a ndoki. falar com fulano Ona feiticeiro? mona kiboye. Eu vim assim, não. Te. Não. Esengeli omos miso emona. É preciso todos os olhos verem. Wana ezalaki 4e Aquele era chantier ya Yesu po a quarta asa. obra de Jesus. Et puis E 5e quinto, ezali kozongisa Era na bosomi bato bazali konyokwama. aqueles que estão sofrendo. Bato bazonyokwama na se na moya. Aqueles que estão sofrendo aqui na Bato terra. bazoyaka ndako na Nzambe ya konyokwama. Faz bem na casa de Deus com sofrimento. Bato banyokwami na makambo ebele. Nós estamos sofrendo muitas coisas. Yesu alobi na ye mpo nazongisa bango. Jesus disse: vim para retribuir a eles, Nalongola bango na monyokoli wana. tirar-lhes daquele sofrimento Bazonga libre. para voltarem em paz. Mpe ya motoba E sexto, ya 6e sexto ezali ke natatola bango ngolu era pronunciar a graça, lipamboli. bênção. Na nsima koloba Depois de falar, Yesu akangi buku. Jesus fechou o Bato livro, bakoma ye. começaram a Alobi olhar, ke maloba oyo bino boyoki oyo. disse o que vocês ouviram, Yango ekokisami lelo. vê que se cumpriu hoje. Eza ya kokokisama na kombo na Está se Yesu. cumprir em nome de Jesus. Nalingi yo ndima parce que Eu ezokokisama na quero que kombo na tu Yesu. creia porque está se cumprir. Yo oyo oza kolanda nga na ndako ndima parce que ekokisami Você que na está me kombo na acompanhando em Yesu. casa, crê porque Na bisika tu oyo ofandi. em todo lugar que Na tu se bisika tu oyo encontra, bino bozali. em todo lugar que você Liloba se oyo encontra, ekokisami na essas moto ya palavras se ndimi. cumpriram em nome de Jesus. Oyo ndimi nazomona bikamwa na kombo na Aquele Yesu. que crê está a ver milagres em nome de Jesus. Lobanga amen na moto apambolami. Me diz amém daquele que está abençoado. Lobanga amen na moto azala bomoi. Me diz amém daquele que está em vida. Bakufi bakosanjola Nzambe Os te. mortos não vão glorificar a Bakufi Deus. bakoyembela Nzambe Os te. mortos não vão cantar para Bakufi Deus. bakopema te. Os mortos não vão Bakufi respirar. basalelaka Nzambe Os te. mortos não servem a Eza Deus. kaka yo moto na É bomoi. somente tu que está em Yo vida. moto na bomoi. Tu que está em vida, Napema Nzambe apesi yo. olha o que Ele te Yo concedeu. tokokumisaka Nzambe. Você que Ele exalta, Esoko oza na esika wana. se estiveres ali, Betela kolo maboko. aplauda por Ele. Betela Yesu maboko. Aplauda por Jesus. Ndeko betelaka Yesu maboko. Irmão, aplauda Eza na sempre. bato bana l'hôpital. Há pessoas nos hospitais Azokokongisa maboko te. não está conseguindo se Eza mover. na bato bana l'hôpital. Muitos nos hospitais Azopema na oxygène. estão respirando Eza na oxigênio. bato bana ba réanimation. Muitos nos hospitais, Eyo oza na bomoi. mas você está em Mwana ya vida. fonte da vida. Filho da fonte da Zala vida. moto na esengo. Seja uma pessoa de alegria. Kombo na Kristo Em Jésus. nome de Cristo Jesus. Ya bokebi na komotanga liloba na Nzambe. Cuidado antes de ler a palavra de Deus. Oyo ezali mbala ya misato. Essa é a terceira vez. Naye mboka ya Angola ope mbala ya misato. Eu vi aqui em Angola. Naye kaka awa na 2010. Eu vi aqui em 2010. Naye koteya pe awa. Vi pregar também aqui. Église ya liboso na koteya A awa. primeira igreja que eu preguei era Naye aqui. kaka awa mbula ebetaka. Choveu naquela era. Bato bazalaka te. Não havia Tu ninguém. otu mai na mai. Ao redor havia água. Bato batombolanga na makolo. Bameminga biso bakela babote. A pessoa parava somente na porta. Nateyaka 30 minutes. Eu preguei 30 minutos. Bato baokoka même pas 40 te. Nem havia 40 pessoas. Oyo Aquele, naye mbala 2016. essa segunda vez foi em 2016. Nateyi bino le pouvoir du sacrifice. Preguei-vos poder do sacrifício. Le pouvoir du sacrifice. Poder do sacrifício. Nateyaki na 2016 awa. Preguei em 2016 aqui. Naye awa mbala misato. Vi aqui a terceira vez. Okota liboso awa. A minha primeira Nateyaki sur entrada. la puissance du Saint-Esprit. Preguei-vos sobre o poder do Espírito Santo. Oyo troisième fois. Essa é a minha terceira vez. À la déposition de 2-3, la chose est confirmée. Il faut ça la keba. É preciso ter cuidado. Mosali ya Nzambe. Servo de Deus. Moto na motaza na ngolu na ye. Cada tem a sua graça. Toza misapi mitano. Somos 5 dedos. Nyonso tu eza misapi. Todos são Mais dedos. moto na motaza na kombo na ye. Mas cada tem seu Moto na nome. motaza na mosala na ye. Cada tem a sua Moto função. na motaza molai pe monene na ndenge na Cada tem ye. a sua altura e a Bazali gordura. moko moko. Mas estão na mesma mão. Mutu eza kaka moko. A cabeça é única.
ezala matoi tem orelhas, mosala ya matoi a função da ya orelha, yoka kaka ouve somente. soko lobi na matoi loba Se disser ouvido fala, akoloba te não vai falar. miso ya mona aka Ouvido está aí para ver. soko lobi na miso koyemba Se dizer o olho fala, akoyemba te não vai ya falar. mona aka Só está aí para monoko olhar. azali A awa boca está aqui ya mela mai para beber água, ya lia comer, ya loba Falar. ya monaka te mas não vê. so lobi na monoko mona Se disser a boca vê, akomona te a boca não vai ver. ye oyo apemaka Aqui, narina, soko olobi na ye estão aqui. banda koloba na mabulo Se oyo ele falar para começar a akoloba respirar, te não vai elingi respirar. oloba nini Quer dizer o quê? moto na moto Cada oyo nzambe que abengi Deus chamou. okoloba na litoi te ke Você não vai falar a orelha parce que que tel ayembaka Canta. yo yemba Canta. obomi litoi você vai destruir o ouvido. okoloba na miso ke na Não vai lingi falar os oloba olhos, eu quero que tu tel fale. alobaka Enquanto que ele fala, obomi miso você vai destruir o moto olho. na moto Cada akosala vai fazer oyo nzambe atie kati na aquilo ye que Deus mpo colocou na nele ndako ya na tata casa do Pai. lobanga amen avec Me force diz amém com força. lobanga amen avec Me bien diz amém com força. pasteur malunga koloba ndenge alobaka te Pastor Malungo akoki koloba ndenge alobaka te pode falar como nga mpena fala. koloba mpe ndenge alobaka Eu te também não posso falar como ele fala. loba amena Me diz amém. toza na esika oyo Você está aqui. soki oyambi mosali na nzambe Se você recebeu o servo de Deus, oyambi eloko ya sika você recebeu algo novo. oyo ezalaki na kati ya malungu te Aquilo, não aquilo que estava no Malungo, ezobakisama está se acrescentar. mpo mosala ya nzambe Porque moto ye moko akoka yango o te trabalho de Deus ninguém vai conseguir. mosapi moko Dedo okosokola elongi te não vai lavar a cara. yesu masiya ye moko Jesus Cristo tanga sozinho, ye awa quando veio aqui, ye moko asali mosala wana te ele sozinho não conseguiu fazer esengelaki aquela obra. apona bato Era preciso escolher apona homens, bamama escolher mamães, apona badisiple escolher discípulos, apona baapôtre escolher oyo apóstolos, na nzela na ye basala elongo na no ye caminho dele trabalharem junto com ele. nalingi naloba lopambolama na Eu kombo na quero te jésus dizer, fique abençoado em nome de Jesus. soko oyebi makambo oyo pambolama na Se kombo estás na jésus acompanhando, fique abençoado em nome de Jesus. bana tata naza na esika oyo na bino Filho do Pai, estou aqui convosco. point na biso yesu abandi awa Nós, Jesus começou aqui, ezali kibobola começou na pobreza. yesu alobi Jesus disse, ebandeli na ye ya makambo nyonso o princípio para ele de tudo, molimo na tata eza likolo na o ngai Espírito do Pai está sobre mim, mpona namema ta sango malamu para eu levar boa nova. sango malamu eza bomoi Boa nova é a vida. sango ya mabe eza liwa A boa nova é a morte. mobola A pobreza, aza na posa ya sango malamu mobola aza moto oyo o pobre é aquele balobela ye mabe que ele amaldiçoaram, bamona ye pamba le vejam sem valor, eloko te sem valor. esengeli sango malamu Eu preciso a boa nova. esengeli lipamboli Eu eya preciso a bênção vier. esengeli lipamboli Eu eya preciso a bênção vier. yesu Jesus alonga venceu kimobola a pobreza, alonga liwa venceu a morte, alongaki pauvreté venceu a pobreza likolo ekulusu acima da cruz. yango wana na kati na Por bonzambe isso, na divindade, soki bobola se houver soki pobreza, place wana se aquele lugar ekangolami te não for libertado, eza pasi yosalela nzambe é difícil servir a eza Deus. pasi okende na nzambe É mosika difícil avançar com Deus. okoka te Não vais conseguir. kibobola A pobreza eza satana te Não, é Satana. kibobola A pobreza ekokanga está amarrada. okoka te Não vais conseguir. moto moko na kati na biwaki nzambe Alguém em vós asali priere diz que Deus fez a oração? kopianga bozwi ebele te na kobungana Não me dá muita riqueza porque vou se perder. kopianga mobola te na kobwakisa yo Não me dá pobreza porque vou te rejeitar. epesi oyo ekoki na ngai Mas dá o que me basta. alleluya Amém. babengi ye salomo É chamado de Salomão. mais yesu Mas Jesus, oyo aza véritable fonte da vida que é a verdadeira fonte da vida, yesu ayi kopesa biso oyo ekoki te ayi kopesa biso bomoi ya seko Jesus ya não está nos kofuluka dá aquilo que basta, mas está nos dá a vida yesu ayi eterna. kopesa yo oyo ya kofuluka Está te dá aquilo que será oyo transbordar. yo pambolama Aquilo que tu fica na mwana abençoado. na yo apambolami na E yango teu filho vai na se bakoko beneficiar. Os bapambolami teus netos na também. bakoko na bakoko Os bisnetos também vão se beneficiar. abraham apambolami Abraão foi abençoado. isaka atikali na yango Isaac restou com o isaka filho. double lisusu Isaac beneficiou. jacob azwi yango Jacob beneficiou jacob também. afuluki lisusu Jacob transbordou ainda mais. ezokoba se Está koko a acrescentar ainda mais. nalingi naloba lo nzambe apambola o mama Eu quero te dizer que Deus te abençoe, oyo aza na mamãe. motema na esengo Você wana que tem coração alegre, nzambe azopambolaka yo Deus está sempre te oyo abençoando. maloba oyo eza ya kokokisama Essas deja palavras estão se cumprindo. ezoloba mo eza kokokisama Essas palavras estão se cumprindo. fonte da vida Fonte da vida
Eu vi aqui quando era metade. Eu estava sempre profetizando. Estava a profetizar. Vi aqui, agora chegamos aqui. Estava a continuar a profetizar. Aqui, quando eu preguei a primeira vez, não havia não havia mosaico. Aqui está. Eu estou a ver que está a brilhar. Que Deus brilha vossas vidas. Que Deus brilha vossos servos em nome de Jesus. Que Deus vos brilha. Que Deus vos dá brilho em nome de Jesus. Por isso Deus está a vos dar palavras com valor. A pobreza não é de Deus. O pobre não pode fazer isso. Isso não é pobreza. Mosaicar aqui. Mosaico aqui. Até ali. É dinheiro que vocês vão comprar quintais. Dinheiro que vocês vão comprar quintais. Colocar isso tudo. É grande problema. No dia que Deus pegar esta casa, as pessoas vão transbordar aqui nesta casa. Vão transbordar. Vocês estão em obra. Estão em choro. Mas o tempo é alegria. Alegria está vindo. Alegria de avó, mamãe. Que vocês vão viver nesta igreja. Que Deus te abençoe a estás ali. Vamos ver pobre. Vamos ver este homem pobre. A pobreza não é de Deus, meu irmão. Tenha cuidado. Jesus disse: eu tinha riqueza. Eu tinha riqueza porque dentro da minha pobreza eu recebi a tua pobreza e você se tornou rico. Como você está aí, és rico em nome de Jesus. Eu te digo em nome de Jesus, tu és rico. Você é rico em nome de Jesus. A igreja, quando eu fui no país dos indianos, em Canaã, fui na Etiópia, eu vi em países ingleses. Eu disse, país que está falando português, país francófono. Nossa igreja está cheia de pobreza, tristeza. Eu fui ver ali, estavam a construir servos de Deus com grandes riquezas. Eu disse, isso é outra coisa. Se tu não fores abençoado, quer dizer, você não é neto de Abraão. Vamos ver este homem pobre. Vamos ler. Vamos ver o livro de Eclesiastes. Por que pegamos este livro? Eclesiastes está nos falar de coisas de cima. Este livro não fala de coisas espirituais. Eclesiastes fala-nos o que é da terra. A vida debaixo do sol. Aqui na terra. Mas filhos do Pai estão aqui neste mundo, mas não são do mundo. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Você ainda estão aqui na casa do Pai, lá nos céus. Aqui vocês não terão valor. Vamos ver como Deus está nos ensinar. Eclesiastes capítulo 9, verset 14 a 16. Versículo 14 até o versículo 16. Eclesiastes, assim diz a palavra do Senhor. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade. Construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei a sabedoria é melhor do que a força, mas
Ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia. E ninguém presta atenção no que ela diz. Palavra do Senhor. nazongeli na boye na buku na bokande ya français na komo na Yesu. Amém. Ecclésiaste chapitre 9 versets 14 à 16. Je relis pour la bonne compréhension en français au nom de Jésus-Christ. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Amen. Amen. La casine qui porte quoi? T'as bon, non? Est-ce que bon, non? Awa! Aqui Na kati ya mboka ville moko ya muke havia uma pequena cidade. ezalaki mpe na bato ebele te ville wana Também não havia muita gente. me mokonzi moko ya makasi Mas um rei poderoso aye akangi bato ya mboka wana nyonso veio e prendeu todos daquela cidade, anyati bango nyonso pisou-lhes, aye na batu aye na mbongo aye trouxe na biloko homem, dinheiro e aye muita coisa. anyati bato ya mboka wana nyonso Colocou pessoas dali, akomisi bango bato pamba tornou aqueles homens pessoas sem valor. atieli bango bakonzi oyo bazonyokola bango Deus colocou reis que eles castigavam, oyo bazosalisa bango misala que eles davam trabalhos árduos liputa ya malonga te e sem valor. oyo bazosala bamisala Trabalhavam babanda ntongo desde manhã, bazonga ndako na pokwa voltavam em casa de me noite, lifuta ya malonga te mas pagavam pouco. babanda na ntongo Começavam de manhã, bazonga na bapokwa mibali voltavam de noite, me mofuta oyo akokosala eloko ya malonga mas boye pagavam um dinheiro sem valor. akomisi bato wana bato ya pasi Tornou-lhe as pessoas de sofrimento. bato wana bazonyokwama Sofriam muito. bato wana mboka ekangami Aqueles homens estavam presos. me kasi na kati ya mboka oyo Mas dentro dessa cidade, na kati ya ville oyo dentro dessa cidade, ezalaki na mutu moko havia um homem ya mayele sábio, me azalaki mobola mas era pobre. me na mayele na ye Mas na sua sabedoria, asali makambo na mayele na ye fez muita coisa. abundi na mayele na ye abongisi ba makambo regle Lutou com a sua sabedoria, asali ba négociation tieti na mayele na ye fez negociações com a sua sabedoria, alongoli mokonzi wana tirou aquele rei, alongoli na bato na ye tirou também seus homens. mboka ekangolami O país foi libertado. mboka efungwami O país foi libertado. mboka ezongi na esengo Voltou a alegria. makambo ezongi As coisas voltaram. misala efungwami Os trabalhos se abriram. bato bakoma ozwa misala As pessoas começaram a bato ganhar bakoma osala emprego, mimbongo começaram a produzir bato bakoma dinheiro, osambela começaram a orar. oyo bazosambela Aqueles que oyo oravam, bazosala aqueles que trabalhavam, bato bakosomba bakotonga as pessoas bakopambwama compravam, construíam e vendiam. bazobala Estavam a casar. bato bazongi na esengo As pessoas voltaram estando likambo alegres. kokamwa Algo de admirar. bato wana soki bazongi malamu Todos aqueles me voltaram bem. moto moko te Mas ninguém aye epai ya mutu oyo abikisaki bango veio a este pobre que lhes curou kozongisa ye matonzi lhe agradecer. mutu moko te Ninguém fez isso. mutu moko te Ninguém fez aye isso. epai ya mutu oyo Ninguém veio a ya este homem, mayele oyo este sábio, oyo akangolaki bango que lhes livrou. bayi kopesa ye ata merci te Vieram lhe dar pelo menos um obrigado. bazotala mpe ye te Não vinham bem. bazokipa mpe ye te Também não lhe davam atenção. moto bakende kotala ye te Ninguém ia lhe moto bakende visitar. kotuna ye te Ninguém ia lhe moto perguntar. bakende kopesa ye merci te Ninguém ia lhe agradecer. moto moko azokipa ye te Ninguém lhe dava atenção. salomo afandi swi Salomão ficou em silêncio, abendi mateya chamou o pregador. alobi boye Disse assim: mayele sabedoria eleki makasi é mais poderoso. donc mayele Quer dizer, sabedoria, bwanya inteligência eleki makasi na nguya tem mais poder. moto soki aza makasi Se a pessoa for forte, aza mayele te não tiver sabedoria, meme eloko ya moke kobeta ye kaka mesmo uma pequena coisa vai lhe derrubar. oyebi eke Sabes que nzoku
Grande animal. Fourmi yo mona ko fourmi abomaka nzoko. Pequeno animal, formiga pode matar Fourmi grande yo animal. mona katambolaka muke oyo. Formiga como caminha Abomaka nzoko aza batone na batone. pode matar grande animal. Na nini? Por quê? Natikila na parce que eza likambo. Vou deixar Yango porque- Salomo alobi Salomão disse: mota mayele sábio aleki mota makasi na nguya. tem mais poder que forte. Me kasi Mas como? mayele A sabedoria ya moto aza mobola de pobre ena tina moko te. não tem valor. Mayele ya moto aza mobola A sabedoria de pobre eza na tina moko te. não tem valor. Parce que mobola Porque o pobre aza na tina moko te. não tem valor. Mobola ye moko O pobre ele aza na mesmo tina moko te. não tem valor. Malgré mayele aza nango, Embora a sua mayele eza sabedoria na esika oyo ya tina te. não terá valor nenhum. Mayele eza na esika ya tina A te. sabedoria não terá lugar Moye para mayele ficar. wana ekumisama Não te. tem como essa sabedoria Moye ser mayele exaltada. wana bonya wana etombwama Não te. sei como essa sabedoria ser Parce exaltada. que moto oyo Porque este ya homem, mayele oyo aza mobola, este sábio é pobre. maloba ya mobola A palavra do pobre bayokaka yango te. não se dá atenção. Maloba ya mobola, A palavra do poli ya pobre, mobola o conselho do pobre eyokamaka te. não é dado Moto ya atenção. mobola O pobre bakoyoka ye te. não pode ser ouvido. Babwakisaka ye. É rejeitada. Masala esengola ye te. Não fique alegre Yo com ele. komona mokili oyo Você vai ver esse mundo. mwana ya moto apambolama Filho de soki abençoado. akozwa mwana ya mobola Se for casar pobre, famille ekovanda ekondima te. A família Eza vai- makambo. C'est-à-dire eza bitumba na a bitumba. família vai murmurar. Moto ya mobola Filho do pobre, Salomo alobi, hey, mayele eleki makasi na nguya. a sabedoria tem mais Me força. kasi mayele ya moto aza mobola na ntina te. Mas a sabedoria de pobre não tem valor. Ndeko na nga mobola aza na ntina te. Meu irmão pobre não tem valor. Okoki kozala no mayele Você pode ter sabedoria, obondelaka no makasi oras muito. otanga na yo Você estudou, oza na badiplome você tem diplomas, olobaka portugais bien você fala bem português, olobaka anglais malamu você fala bem inglês, oza na baprojet bien você tem muitos me projetos. lokola oza mobola Mas como você é pobre, eza na ntina moko te. você não terá valor. Meme mosali ya nzambe Mesmo o servo de Deus, oyo aza mobola que é pobre, ata asekwisi bato mesmo se ressuscitar bandi pessoas, barespectaka ye te. não vai ser respeitado. bakorespecte ye Não te. vão lhe respeitar. bakorespecte Não vão lhe ye te. respeitar. bakoconsidere ye te. Não vão lhe considerar. bakoyaka eglise ka mpona bazwa bamiracle Só virão na igreja po receber bafanda na milagre. mobola boye Para viver com pobre, eloko eza te. não terá nada. mobola Pobre eza ntina moko te. não tem valor. mosali ya nzambe mobola Servo de Deus bandimi pobre, bakorespecte yo te. os crentes não vão lhe respeitar. bakorespecte yo Os te. crentes não vão lhe respeitar. c'est-à-dire oza lokola eloko etioli oza na miso na bango. Você é algo sem valor para eles. mobola Pobre, nani akolinga mobola quem vai aceitar pobre? tokotanga mobola nde bible ezoloba awa Vamos ver como a Bíblia está maloba dizendo. mobola As palavras do nani akoki pobre. koyoka yango Quem vai ouvir? nani akoki koyoka yango Quem vai ouvir? nani akoki koyoka yango Quem vai ouvir? bala mobali oyo aza mobola aza na eloko te. Tema aquele me homem na que não tem famille nada. bakosekaka yo Mas na família vão estar terríveis. mobala mobala atina te. Você casou um homem sem valor. mobala moko malonga te. Homem sem valor. na bapriere na bino bosalaka Até vossas orações que têm feito. bafrere na bino kuna Vossos irmãos. oyo bino ngai nazoteya bandeko na ngai yo oza paster Eu estou a pregar você, pastor. oyebake bana na oyo oboti babana na biso Você sabe que estes filhos que tu produzis são oyo nossos. mpe bana na biso na bafrere na bino apamba Você está levando os filhos nos vossos irmãos que não têm oyo bango valor. basambelaka na Eles tolingi yango oram. te nada Não queremos isso, bakoloba na nga mpenza face à face Estão a falar mesmo assim. mobola Pobre. mobola Pobre. tala esika oyo outi Vê de onde você veio. tala ndako oyo outi Vê de casa onde você veio. lokumu ya nzambe ezala kati ya biloko wana A glória de Deus ali. ese so batala esika oyo outi Se você verem onde você moto veio, akokumisa nzambe a pessoa vai louvar a Deus. soki moto atali ndako oyo olalaka Se alguém vê a casa onde você dorme, moto akokumisa nzambe vai louvar a Deus. soki bamoni misala oyo ozosala Se verem as obras que tu tens vraiment feito, ezokumisa nzambe a pessoa vai louvar a Deus. ngai nayi kosomba biloko Eu fui fazer as compras, ndeko na ngai meu irmão, esalanga mpasi que me traz muita dor. nayi kosomba biloko na Brazzaville Eu fui fazer as compras lá em nakosomba Brazzaville, eloko comprava, nakoti magasin entrei na loja, musulman wana aquele muçulmano akokanga nga porte estava a fechar as alobi portas. nada nazoteka te Disse, não estou a vender. alobanga bima Está me falar, sai. nakomi na 13 heures Já tocou 13 horas. nazokende priere Estou aí a orar. ngai alobi papa Eu disse, pai, pesanga mwa bapapie wana ezali wana me dá só aqueles papéis que estão ali. alobi nada Ele disse, não. ngai nakomokende priere Eu já estou aí em orar. nakomokende priere Eu estou aí em oração.
Donc yaka na sima so la Quer uti dizer, prière. venha depois da minha oração. Azo kanga porta so bimisanga pasteur. Está fechar a porta, está me chutar, Na pastor, boutique. da Na loja. tulu na tele. Ah. Eu virei e Ya disse, biso ba chrétien. nós cristãos, Mais chrétien ko kende koteka. cristãos está aí vender. Ako kende ti la prière le kazate. Está aí vender e a hora da oração vai passar. Même l'heure de prière, même 12 heures coquille, Même se tocar 12, yako kanga não yaka vai prière. pensar em arrumar para ir na igreja. Azaka na raison ko yaka retard. Mas está sempre atrasando. Mota bandi ko teka na A tongo. pessoa vai começar a vender de manhã 16 heures. até 16 horas. 16 heures. Até 16 horas. Sabe biso vraiment. Mas nós Toko te apenza bana nzambe. estamos a pregar filhos de Babi Deus. bakatsa biloko oteki. Para não estarem nessas Bana coisas. nzambe. Filhos de Deus Zamawa. é triste. Bana nzambe zamawa. Filhos de Deus é triste. Bana nzambe zamawa. Filhos de Deus é triste. Kibobola. A pobreza. Eko kwa kisabiso. Estamos levando- koloba Yesu kaka na mbebo. Só estamos a pronunciar Jesus na Yesu boca. kaka na mbebo. Estamos a lhe exaltar na boca. Pesi mokongo. Se sair na fora das costas. Kolela. Está Mawana mawasoni na soni. Triste e vergonha. Me bato bazobala te Mas pola. as pessoas não estão a casar porque Bazobala te parce que ezana satana. não estão a casar porque estão Me nas basi pessoas. na mibali bazana ndaka mabala. Homens e mulheres estão nas casas. Ozali pa ya mobali na yo. Está na casa do teu marido. Ozana mwasi na yo na. Estás na casa da tua Bosi bobozi bana. Já tem Me filhos, bozobala te pola. mas não estão a casar por quê? Yesu azate. Jesus não Eza está. pona kikozanga. É por faltar. Kokelela. Por faltar. Makoki ezate. Está a passar necessidade. Makoki ezate. Não há capacidade. Mais eza pasi. É triste. Na mosala nzambe. Eu quero- Baposto mosusu. Outros meses. Poza la pasteur. Já veio Poza pastor. la mama présidente. Pastor e mamãe Poza presidente. la mokambi aboye. Para ser líder. Poza la mokambi Para aboye. ser líder. Poza la diacre. Para ser diácono. Esengolo zala na mobali. Eu preciso ter marido. Esengolo zala na Eu mwasi. preciso ter mulher. Ele aposto mosusu. Outros- Bakopi yango na célibataire Não te. pode dar solteiro. Mas Kozanga. a falta Ekosala ke está a fazer com que moto a pessoa ayebi ke aza likambo na nzoto. saber que tem problema no seu Ekozanga ye corpo, mbongo. está lhe faltar dinheiro, Ekozanga ye makoki. está lhe faltar capacidade Kokokisa makambo oyo. de cumprir essas coisas. Kimobola. A pobreza, Mobola. pobre, Tina moko te. sem valor. Tata aza mobola. Este homem é pobre, Bana na ye bakopesa lokumu te. os seus filhos não vão lhe dar Mama valor. ya mobola. A mãe pobre, Mwana na ye akopesa o lokumu seu te. filho não vai lhe dar valor. Akongala bana. Yo kongala mwana yo opesaka ye nini po Você vai afani. dizer ao filho, vai me dar o quê? Opesaka ye nini. Você tem lhe dado o quê? Mwana mwasi azokola na ndako. A menina está Mama yebi crescendo. bapesaka mwana mbongo boyeboye te. A mãe não sabe como dar dinheiro Mwana à mobala criança. azokola. O homem está Papa bide crescendo, kopesa bana o mbongo pai não boyeboye sabe te. dar mesada. Bana soki bakomi mikolo. Os meninos quando crescem, Ozokolisa bana. quando crescem, Bana mikolo apiaka bango argent de poche. você deve dar mesada às crianças. Bana bakomi mikolo. Você Bakomi cresceram? 20 ans. E atingiram 20 anos? Bapesaka bango argent de poche. Você deve dar Parce mesada. que mwana wana. Porque aquele menino akosombela mba. vai comprar Na roupa. makanisi na ye. Na seu Mwana ya pensamento. mwasi. Menina, Fapesa ye mbongo. tem que lhe dar mesada. Mwasi eza na makambo ebele. Que Mais menina tem soki muito ye aza na problema. bambongo wana Mas se ele te. não tiver aquele dinheiro, Azomona baninga. vê os Baza outros boye. assim, Ata mwana pasteur. mesmo se for filho do Até pastor, mwana nani? mesmo se for filho de fulano, Akupengwa. vai se perder. Lokolo boye ndima men nzambe. Como você não quer crer, akopengwa Vai se eza perder. biloko oyo Sans bato bali certeza. kofanda na kati ya nzaka na nzambe Que molimo Espírito. me molimo efandaka na kati ya nzoto O Espírito habita no corpo. molimo efandaka dans le vide na bato boye te efandaka O na kati Espírito não na habita fora, mas mais sim soki dentro. nzoto wana eza malamu Mas se aquele corpo não estiver bem, soki nzoto wana ezolata se ezolia aquele bien corpo não estiver a vestir bem, eza na bonne santé te Se não estiver em boa okoki saúde, kotelema na te ya boye te não pode ficar de pé para pregar. oyo efandi oyo eza nzoto Porque molimo já que azoloba o Espírito está a nzoto falar, ezali o corpo está. mais soki nzoto eza te Mas se o corpo não estiver, nana kotelema te quem vai poder estar aqui? ndeko nanga beta maboko wana bakisa po ozobeta Meu irmão, mpona Yesu. acrescenta estas palmas. wana bomo koyoka makambo oyo Você está em vida. eza mabomo lelo koyoka makambo malamu na kombo na Yesu Masiya Você vai ouvir bem isso em nome de Jesus Cristo. okoyoka ngo malamu Você vai ouvir bem. kosambela eza buzoba te Orar não é burrice. kosambela eza ngolu eza bwanya Orar é graça e é moto sabedoria. asambelaka aza moto ya makambo ya minene Aquele que ora é pessoa de moto grandes asambela coisas. aza makambo ya misesese Aquele que ora não é pessoa de coisas baixas. babetaka maboko na bafamille kuna na bato basambelaka te Não se aplaude aí nas famílias aqueles que oram. bakokumisa yo na famille eza po oyo osambelaka Não mingi vão te te exaltar na família porque oyo tu ora okotaka muito. bageni te Porque tu jejua muito. bakolanda na famille Mas a família vai soki te seguir. bayotala yo
yo, Se vierem te visitar, osungi bango. que você lhes Bayo ajudar. tala yo, Vierem te visitar, opesi bango eloko. você vai lhe dar alguma Bayo coisa. tala yo, Vierem te visitar, opesi moto azolela. vai dar que está Bongo ya chorando. mombongo. Dinheiro. Bayo tala yo, Vierem te visitar, ba lokole ezokende malamu te. você vai Azala ajudar. mbongo kofuta te. Não tem dinheiro Yo para pagar. bimiso opesi. Você vai tirar e vai dar. Akolo baka solo. Ele vai dizer na Nzambe verdade, azali na moto. Deus está com este Ya homem. solo. Na verdade, Toko kiende. vamos ver. Bato baladaka Yesu. As pessoas acompanharam Jesus, Pona ba miracle te. não por milagres, Pona ba mateya te. não pelas Bato pregações, baladaka Yesu ebele. mas lhe Po acompanharam baliaki mapa. porque comeram pães. Tozokende pai na ye. Iremos nele, Kolia mapa. vamos comer. Moto na moto azobema ndako mobimba. Cada ia. Ata tokei ntongo mobimba. Já de manhã, Tocolia mapa. vamos comer pães. Tobanga amena bien. Me diz um bom amém. Papa malungu. Papa Malungu, Bongisa kaka dimanche koya. prepare o Tokolia domingo que vier. sopa na église. Vamos tomar sopa aqui. Baba balia sopa. Os meninos devem tomar sopa. Você vai ver como aqui vai encher. Likamba kolia. O que tá de comida, Yoko mona ba mama. mamães, C'est-à-dire que même na séminaire bato baso bongisa te vai mais sentir que likamba kolia. faz o Yoko que é mona. comida. Você vai ver, Ba plateau ekopima. vai sair prato. Kwa onyo sote ko tona na ba Este tchum. todo ao redor vai encher de panelas. Lobanga amena bien kote Me ko. diz um bom amém. Bien de kombote. Saúde até o Loba la próximo. tata la ngai. Fala, filho do meu pai, Lobo za mobola te. você não é pobre. Boya oziki mobola. Você não é pobre. Boya kaso moli moto liwo pia moto tika bo Se na você vai fana que na não quer ter ye. saudade, deixa ali. Tika no lendo na fana na E ye. deixa com seu orgulho. Tika fana na ye. E deixa com seu orgulho. Mobola za china te. Pobre não tem valor. Mobola uzalaka tina te. Pobre você não tem valor. Okotanga ngo na Bible. Você vai ler na Bíblia. Yesu Por isso abandi Jesus na place oyo. está neste lugar. Yesu abandi na place oyo. Jesus está neste lugar. Tala sikoyo Ecclesiastes. Vê agora Eclesiastes. Nde bazoloba. Ndenge Salomo azopesa biso Como Salomão nos dava. na kati na Ecclesiastes chapitre 10 Eclesiastes capítulo 10, verset 6 à 7. versículo 6 até o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem escravos. Palavra do Senhor. Obanga amena bien. Me diz um bom amém. Esaki mpo nazala ndako ya tata na bandeko na ngai na Eu kombo estou na aqui Yesu. porque estou na casa do meu pai com meus irmãos. Alléluia. Amém. Oyebi Sabes? nakoteya awa nakoteya nakolakisa bana bapesa wana papa malunga bimi awuti Congo Veio do ayoluka Congo. mbongo te Não veio procurar dinheiro. koteya bana nzambe bapesa nde bakoluka mbongo Pregar filho de Deus é procurar dinheiro. koteya bana na tata Pregar filhos do pai. exemple akoti na mboko makasi koteya bana na tata Pregar bapesa filhos do pai para darem eya koluka mbongo é procurar dinheiro. mais soki kokoluka mbongo Se fosse procurar dinheiro, na ngolo ya nzambe nakoyaka kongola te na graça de Deus não posso mais pisar aqui. nazali kongola Congo Brazzaville Eu sou congolês do Congo Brazzaville. Congo Brazzaville mutapesa mboko ya indépendance Congo Brazzaville que deu a independência neste país. soki ozali otanga ozala mokanda na mutu Se tu tem a geografia na cabeça, Agostino Neto bakota kuna Agostino Neto azaki docteur na l'hôpital ya Agostinho Neto era doutor do hospital lá do Congo Brazzaville. soki okei mboka na biso Se tu ires para lá, nosso país, kenda Pointe Noire capitale économique vai na Ponta Negra, capital econômica, aéroport wana bapesa ngo Agostino Neto aquele aeroporto é chamado de Agostinho Neto. kenda na Brazzaville Vai em Congo Brazzaville, omona balycée Agostino Neto você verá a estátua de Agostinho Neto. kenda komona E vai ver radio ya MPLA pessoas de MPLA bazalaki Ethiopie Brazzaville que estão no Congo bakosala Brazzaville, bémission que estão trabalhando. kuna Lá. nga dans l'école primaire na ngai Eu, desde a minha soko escola oyemba bona primária, kati ya l'école MPLA ou pauvre eu MPLA ouvia MPLA, MPLA ou pauvre MPLA o povo, MPLA MPLA, MPLA ou pauvre MPLA. biso tomoni mpasi baprésident marengo mpona kopesa mboka indépendance Nós sofremos muito pela independência. Pagamos bapri na bapri na mboka oyo preço desse país. kongola Brazzaville akoluka mbongo awa Congolês de Congo Brazzaville vai vir procurar dinheiro aqui. sefa É verdade. naza na kati ya sefa Estou em Cefa. 10 000 fois ya sefa ezala combien de kwanza 10 mil em Cefa tem quantos kwanza?
Mais ce qu'on dit 50 000 kwanza ou 20 000 kwanza okena ngokuna. Se pegar os 20 Et puis mil e 1000 levar okona isso ali, 500 francs lokote. vai ser como 500 kwanza sem valor. Na koko utakuna uluka mbongo wate. Eu não posso sair dali para vir Na procurar koko dinheiro uluka aqui. mbongo na mboka o so ba dollar anglophone. Irei procurar dinheiro em Só outros que daí países. awa. Se eu vir aqui Et puis ko uluka mbongo. procurar dinheiro, Esika oyo baninga bakina mbongo awa ba dollar se kenda. aqui onde o dólar já sumiu, Ko elo kola moto eko popa ba balingo so popa. é como se fosse a pessoa estar a tirar algo que já foi roubado. Eu vim procurar dinheiro Kongo aqui. Brazzaville. Congolês do Congo Biso Brazzaville, to bimakate. nós não saímos. Biso to bimakate. Nós não saímos. E ba Congolais bazali awa. Congolês que estão aqui Bako sala ba pétrole ba ingénieur na estão a pétrole. produzir petróleo aqui na vossa Biso engenharia. bimakate. Nós não To saímos. bimakate ko sala ba kope ba kukomaka ba balabala ko ba ezalakate. Saímos para fazer a rua, não. Bona na mboka na biso. Porque no nosso país, Kolia kolata. comer, Lokola la santé. nacionalidade Pesa mena mututu. é dado a toda pessoa. Oya mobola ti. Você vai notar esse pobre e esse não é Bana pobre. bakota l'école te A université. pessoa entra na escola até a universidade. Kile koluka mbongo na Luanda. Vim procurar dinheiro em Luanda. Oluka kwanza. Procurar kwanza. Alléluia. Amém. C'est grave. É grave. Bana na Nzambe, Dieu le de diable. Le diable zo sakana na libota. O diabo está a brincar com a Tala família. ndenge awa Salomon azoloba. Vê como aqui Salomão falava. Natanga ngona na lingala na français. Vou ler em francês. Natanga ngona français. Vou ler Yoka em ndenge francês. Salomon azoloba. Acompanhe como Salomão Église falava. chapitre 10. Ecclésiaste Verset capítulo 10. 6 à 8. Versículo 6 6 à à 7. 7. Je lis au nom de Jésus. Amém. Je lis au nom de Jésus. Amém. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Vê o que Salomão falava. Disse: Estou a ver tolos, pessoas tolas, pessoas sujas, estavam sendo exaltadas, dirigindo o mundo, dirigindo países. Mas pessoas sábias, pessoas com inteligência, são colocados de lado como pobres. Mas tolos estão a possuir riqueza. Tolos estão a reinar, mas pessoas sábias estão sendo pisadas. Por isso Deus disse que sabedoria de um pobre não tem valor. Riqueza, se tu estiver Jesus e não for abençoado, este mundo não vai temer. Os reis não vão te temer. Não vão te temer. Salomão disse: vê ricos sendo pisados. Tolos estão dirigindo. No nosso mundo são tolos que estão a dirigir. O país está sempre aí à falência. Mas estão a dirigir nossos países. Mas filhos de Deus estão ali, estão a orar para Deus. Dá-me isso, triste sobre isso. Os que têm dinheiro ali, se receber aí, esse dinheiro vai pegar em que ano? Você está a crescer aqui, essa riqueza vai pegar em que ano? Vai receber em que ano? Que dia? Eu quebro esse sonho. Que Deus retire desse sonho da vida. Que Deus retire dessas visões. Que Deus tire. Você é o filho do Pai. Em nome de Jesus. Que Deus tire teu espírito. Que dia? Que dia? Que dia que você vai ter casamento? Que dia que vai se casar? Que dia que vai caminhar com teus filhos? Que dia? Que dia que vai vir na igreja? Com o teu veículo. Vai sair com a mulher e filho. Vão ver tu saindo do veículo. Que dia? É preciso ir no céu. Jesus nos previu aqui na terra. Salomão olhou outra vez. Disse: eu vi escravos. Escravos caminhando de cavalo. Caminhando de cavalo. As coisas avançavam. As suas coisas avançavam. Escravos.
Motazali kuna na soki na kakwaku kuna soki wapi. A pessoa está ali em Kakwaku. Kende soki na kilamba kuna. Está aí lá em Quilamba. Asa komi. Já chegou. Siko mwana nzambe. Agora filho de Deus. Atele bina transport babe. Parou no sobe aí, não? Transport. Wumbu wana. Mas eles escravos Tambola na via masumu. levam a vida pecaminosa. São mortos vivos. Já morreram no espírito. Estão caminhando com purezas. Mas caminhando. Mas os príncipes. Caminhando a pé como se fossem escravos. Você caminha a pé como escravo. Meu Deus, vou te dar o quê? Fala alguma coisa para mim. Fala. Quantas palavras você já ouviu? Quantas palavras você já ouviu? Filho do pai está sem aluguel tendo uma idade de 40 anos. Na idade de 40 anos sempre inclino. Já envelheceu, lhe chamam de avô. Vocês estão a envelhecer, chamam de avô. Mas avô, sem quintal, sem casa, continuando inclino. Agora vem Jesus. Fala. Fogo, fogo. Fogo, fogo. Já nos fez o quê? Vê escravos caminhando a cavalo. Vão Benguela ida e volta. Vão até em Dubai, China. Vão em Turquia voltando. Mas filhos de Deus estão somente aqui. Fala alguma coisa para mim. Estou chorando. Sempre chorando. Jesus fala para mim. Estou chorando. Isso é brincadeira na casa de Deus. Isso é o quê? A igreja é um lugar de exaltação, exaltação. Exaltar sempre os homens. Ensinar os filhos de Deus a abrirem assim. Zero. Escravos estão caminhando a cavalo. Mas príncipes caminhando a pé como se fossem escravos. Pagão caminhando com veículos. Mas filhos de Deus, as coisas caminhando devagar. Deus vai operar. Deus vai operar. Deus vai operar. O que é que Deus já operou? O sol vem de leste, vai ao oeste. Fala o que Deus faz. Que tu quer que ele faça para ser a tua pobreza. Para ser a pobreza. O que Deus não faz? Me diz o que tu quer que eu faça. Desde que você nasceu, você tem visto. Você é Atlântico. Você é na Atlântico. Você viu o que Deus não fez. Agora é tempo de nós fazer. Jesus disse na cruz. Tout est accompli. Tudo se cumpriu. Tout déjà accompli au nom de Tudo Jésus. já se cumpriu. Tout est déjà accompli. Tudo já se cumpriu. Tokomi kotieni loba nzambe na misala. Devemos colocar Tokomi kotieni loba nzambe na misala. colocar em prática. Tokomi kotieni loba nzambe na Vamos misala. colocar a palavra de Deus Tokomi em prática. kosalela Yesu. Servir Jesus. Bima libanda kuna. Saia fora. Omande bapagano bazosala mabara. Vai ver como os pagãos estão criando bares. Bato ekobo. Pessoas pecaminosas. Bato ya mbindo. Pessoas com impureza. Estão trabalhando. Ba mariage kuna. Estão realizando o casamento. Nós aqui. Nzambe. Deus. Nzambe. Deus. Nzambe. Ele vai primeiro muso nzamba salembi. Atuna biso ba pasteur. Sabe, Deus nos pergunta, nós pastores. Est-ce que bozo bomba batwaka liloba na nzambe? Será que estão escondendo? Batina se ambeto te. Bazwaka mwinda batia ngona salon pone ngengisa. Candeiro não é colocado na cama. Mwinda bazoloba awa. Candeiro que estamos aqui. Maloba na yo ezali mwinda na sela na ngai. Eu candeio aqui. Maloba na nzambe za mwinda. A palavra de Deus é a luz. Ezali connaissance. É o conhecimento. Connaissance ko bomba yango te. Conhecimento não pode ser escondido. Se nós estamos falando amém, quem vai falar amém? Eu disse, você veio aqui. Como você veio aqui, veio com a boca? Veio com a boca?
Oyi na prière. Você veio com a oração? Oyi na nini? O que você trouxe? Oyi na nini? O que você trouxe? Na makolo. Veio a pé? I na makolo. Na makolo. Tambola male. Caminha devagar. Essas Essas canções adormeceram muitos. É demais. Outros já esperam até o século. Espera a tua estação. Eu vou esperar a minha estação. Jesus negou essas pregações. Quando veio na figueira, veio, olhou, só havia folha, louvor sobre louvor, adoração sobre adoração, oração sobre oração, folha demais. Jesus disse: eu vim aqui com fome. Eu vim aqui com fome. Preciso de tirar fruta para comer. Estou a ver somente em folhas. A Bíblia diz: Jesus, se você não receber de comer, não é culpa da figueira. Essa é a estação que não tem fruto. Essa é a estação que não tem fruto. Eu preciso você vir na estação própria. Jesus disse: não. Désormais, ninguém vai tirar fruto de ti. Jesus foi. Voltavam de manhã. Olhavam para Pedro e disse: Jesus, Senhor, não é essa figueira que tu amaldiçoou? Secou de topo até embaixo. Jesus lhe disse: tenham a fé. Tenham a fé. Porque senão houver a fé, você será como essa figueira. Porque aquele que tem a fé não tem estação. Aquele que tem fé vai haver milagre todo o tempo. Você tenha fé como Jesus. Tenha fé, milagre. Você terá sempre libertação. Você terá sempre cura. Você terá sempre bênção. Terá sempre riqueza. Terá sempre boa saúde. Enquanto estiveres aqui, milagre vai acontecer. Milagre vai acontecer. Receba em nome de Jesus. Receba milagre em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Que Deus te abre a porta. Que Deus te abre a porta. Que Deus te abre um novo caminho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu nunca virei pregar filhos do pai. Espera até a estação. Eu posso envelhecer esperando tua estação. Esperar a estação por quê? Estação é aqui na terra. Tem tempo para tudo. Tempo para chorar, tempo para se alegrar. Está aqui por você. Mas não na igreja. A igreja não tem tempo. A igreja tem tempo de abundância. É a fonte da vida. Está sempre sendo abençoada, abençoada. A tua vida não tem paragem. Você não caminha, mas sim com a fé. Você está falando e está se cumprir. Está te chamando e está chegar. Em nome de Jesus. A igreja já não tem fé. Sistemas sobre sistemas. Prendeu até a palavra de Deus. Temos 10 pontos. Que está a levar o homem dentro da pobreza. Temos 2 tempos porque o tempo não permite. Eu sei que hoje devemos entrar no tempo. Essa é a 3ª pregação aqui convosco. Tenha cuidado. Porque filhos de Israel, mesmo Moisés, perdeu no último tempo. Eu não sei mais. No dia que eu virei aqui, não sei mais. Eu vi aqui quando era muito claro.
Estou a mudar. nazaki na mina kokata na boite Eu não tinha dente ine furado. kumokata Dentes estão a furar. nayebi susu mokolo nango yaka awa Eu te não sei mais o dia que vou estar aqui. eyebi kaka nzambe Quem sabe é só Deus. me nazotika yo eloko Mas eu oyo estou a te deixar essa nzambe coisa. soki abimisi boye Se Deus tirar assim, abikende kopesa eloko na bandeko na você yo baza vai kuna deixar isso aos teus irmãos que estão ali. baza kuna na kombo na yesu Estão ali em nome de Jesus. soki ata bato mibale misato bapambola Se mi duas ou três pessoas nzambe forem akokoma nga abençoadas, kombo na kombo na Deus jesu vai kristo escrever meu nome na kombo na em yesu nome de Jesus Cristo. ndeko yoka malamu Irmão, ouça bem. yoka malamu Ouça bem. eloko mosusu ezomema moto na kati ya kimobola Outra coisa que leva o homem na pobreza. eli balia bato mosusu baza na bobola balia ya makila Outros estão permanecendo na pobreza por causa dos laços. okomona bakoko na ye A liagem de seus avós, okomona baboti na ye você vai ver seus pais babonga te eram pobres. babonga te Eram pobres. okomona lie wana Você vai ver aquela liagem. poto Mesmo se você ir na Europa, biso tokoli na poto nós crescemos na nakoli na Europa. mindele Cresci com brancos. ntango nazongi mboka na ngai Quando voltei para meu na país, 24 ans Aos 24 nakosala na anos, ministère de finance eu chef de trabalhava no Ministério da personnel à Finance. l'âge de 24 ans na idade de 24 awa anos, bato comme na 24 ans Mas aqui- akomonaka mwana moke homens de 24 anos, 24 ans 24 anos. nakomi mari officiel à l'âge de 28 ans Eu avant casei 30 ans aos 28 anos, antes dos 30. nabandi kotonga ndako na ngai liboso Comecei a na construir ngolo ya minha Nzambe, primeira casa, pela graça de Deus, na 28 ans aos 29 anos, avant 30 ans antes dos 30. ozomona bato babikolo mibimba Aqui, você vê mais velhos. ozotala bango opini Sem posição, tozela kaka lola obi tozala mokopi na estás a sa esperar o seu ou tens que receber aqui? balien Linhagens. tofandi na poto na bango mosusu kuna Habitamos ali com outras otafandi linhagens. na poto balala bandako moko lokola basardine Você vê pessoas dormindo como sokola sardinhas. bibemba mindele banini tusala Tudo naka aquilo. na poto yokola Europa. omwana aza na poto Eu estou na Europa kosokola bibemba mindele kotambola Você bakoko lava cadáver dos azwaka brancos mwa ero para ganhar euros, atinda yo koto oyo para enviar aqui, parce que babola porque pobres. me baza na poto kuna Mas bazobonga estão ali na Europa, bazobonga te não estão em condições. baklien ya makila Essas liagens. ntango yesu asekwiswi Quando Jesus ressuscitou, asekwisi lazare ressuscitou Lázaro. lazare alosekwi Lázaro na ressuscitou kati ya liwa dentro da morte, kati ya kibobola dentro da pobreza. abimi Saiu makolo akokangama com os pés maboka amarrados, com as elongi pés. akokangama Com a yesu alobi na bapoto Jesus disse: bofongola ye les amarrem, botika yake lhe deixem ir. na yo fongola na kombo na Eu Jésus vi te Christ. desamarrar em nome de Jesus. na yo fongola na kombo na Eu vi yesu te desamarrar em nome de na Jesus. yo fongola yo kende na Eu kombo vi na te jésus desamarrar em nome de na Jesus. yo fongola makambo na ye kende Eu liboso vi na te kombo na desamarrar yesu teus trabalhos na com yo mais fé. fongola baporte ya Eu voyage vi na kombo na desamarrar as yesu portas de na viagem yo em nome de fongola Jesus. mariage officiel Eu na vi kombo na desamarrar yesu casamento na yo oficial. fongola mbongo na vida Eu na vi kombo na desamarrar tua jésus vida em na nome de yo Jesus. fongola mbongo na vida Eu na vi yo desamarrar na teu yo dinheiro em nome de Jesus. esengeli É preciso obondela mpa na nzambe tu orares a Deus, obriseke balia wana quebrar essas liagens, obrise balia kibobola quebrar liagens da pobreza. bamosusu eza na kati ya makila Outros estão no sangue, babongaka te não podem melhorar. bazalaka bongo bango tu na babana Devem estar soki somente moto assim. amati azongisi Se subir, deve descer. Subir, desce. amati azongi Sobe, desce. amati apra Sobe, zongi sobe e depois desce. ntango akozonga komi lokola moto Quando azongi eloko descer, fica como se fosse não tinha nada. asima mbongo boye Pega dinheiro, ekosala eloko moko na vida não vai produzir nada na sua vida. akoprofite na mbongo Não azosala vai se beneficiar do dinheiro que produz. kilikili Vai sumir somente. balia Liagens eza na kati ya famille há nas famílias. babriseka yango Deve quebrar. babriseka yango ndeko na ngai Deves quebrar. mobola baboyaka Pobre deve oyebi quebrar. ke jacob asala feu Sabe que Jacó tomou voto? alingi mobola te Não queria malorka pobre. abotama na famille ya babola te Não nasceu na família dos pobres. tanga nani ve ya jacob tanga ve ya jacob Vamos ler o voto de Jacó. tanga ve ya jacob sala noki eza kote nini nzambe na ngai e yesu Dans Genèse chapitre 28 verset 20 à 22 Gênesis, chapitre 28. verset 20 à 22 otanga nani bato oyo bonzambe tozoganga oyo ni ya bango tamatondo yoka Ainsi dit la parole bonzambe du Seigneur. tozoganga oyo eza ya bango tanga papa Vamos ler. Ali,
Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Palavra do Senhor. Je relis au nom de Jésus-Christ. Amém. Me dá um bom amém, filho do Pai. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Genèse 28, verset 20 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Dites Amen. Amen. Cette pierre que j'ai adressée pour monument, sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dites Amen. Amen. Jacob azokende. Jacob ia. Papa na Isaac apambolie. Você pas Isaac li abençoou. Papa na Isaac apambolie. Você pas Isaac li abençoou. Malgré papa apambolie. Embora pai abençoou. Malgré papa na Isaac motabozui. Embora pai era rico. Ya botami na família Abraham batabozui. Nasceu numa família de rico. Papa na bomengo na ba serviteur na biloko tu. Servo, dinheiro e tudo. Mais apambolie. Mas lhe abençoou. Apambolie na maloba na apambolie. Lhe abençoou com as palavras. Dala mwana keina como na nzela. Vê filho chegou no caminho. Jacob como na nzela yo mawa sikoyo. Jacob agora ele sozinho. Atali kaka boy. Olhou. Ngazokende kuna mboka la sikoyo munga. Estou ali. No melko muto azalaka te. Vou ir ali. Parce que Jacob akina bilamba te. Jacob não tinha roupas. Moto akina bilamba Esau. Quem tinha roupa era Esaú. Quando você ia receber bênção, mãe tomava roupa de Esaú para ele vestir. Afinal ele usou aquele defeito na sua vida. Embora pai lhe abençoou, ficou no caminho, tomou voto. Le Dieu d'Abraham, pai de Deus de Abraão, le Dieu d'Isaac, Deus de Isaac, le Dieu de Jacob, Deus de Jacob, Dieu le Père, Deus Pai, Dieu le Fils, Deus Filho, Dieu le Saint-Esprit, Deus Espírito Santo. Bien-aimé le Seigneur, Deus amado do Senhor. Vê este homem. Estava a tomar voto ao pai. Pai, eu levanto minha mão. Tomo voto. Se tu me proteger nesta viagem que eu estou a fazer, se me conceder comida, se me conceder roupa, e se eu voltar, tu serás meu Deus. Já ouvi Papa Sami? Será teu Deus. Será teu Deus. Se estás a vestir bem, estás a comer bem, as coisas estão a avançar, ele será teu Deus. Mas se as coisas não estão a dar certo, estou fome, não como, não vejo, não tenho roupas, não. Permaneça a Deus malungo. Permaneça a Deus. Permaneça a Deus de Isaac e Abraão. Eu não estou a ver clareza. Não. Nada. Se eu não estiver comigo. Agora quem mais que Jacó? Filhos do pai. Os pregam. Você é mais que Jacó? Já tomar voto para comer e vestir. Ele não é espiritual. Ele não é espiritual. Quer o que é do mundo. O mundo não é do nosso pai. Essa terra não é do nosso pai. O meu pai me colocou aqui para eu ser descendente dessa terra. Petróleos de Luanda. Como pisei aqui em nome de Jesus. Vou me beneficiar da riqueza. É terra do meu pai. Onde eu coloco meus filhos. É medado em nome de Jesus. É medado em nome de Jesus.
sikoyo zobima na tongo kana koteka. Agora você sai de manhã para vender. Mboko yo mikolo makambo simba Este país não está dando mboko so certo. makambo simba tetalinga. Agora se as coisas não estão dando certo comigo. Soki mboko yo Se este país ba kwanje simba te ba dollar realite. as coisas não estiverem dando Eza certo, sanga pona biso. é alegria para Ponza nós. bakitisi batololendo. Porque Deus baixou orgulho. Nzamba pambola kabana nzambe. Deus abençoe Lera ba crise. no momento de Lero crise. mokile kiti. No momento que o mundo baixa. Lero kotondo na bango No esili. momento que o seu orgulho Nzamba baixa. kiti. Deus baixa. Nzamba lobi. Deus diz. Ya bongo la Ele kateze. multiplica o Comme deserto. temps. E se torna algo. Abongo la kauki. Muito- E come source forte na da fonte da vida. vida. Kauki koma ka fonte da vida. Seca vira a fonte da vida. Bongo la ka. Deus, nosso Deus eleva Baba koyeba ke. aqueles que vão Toza na saber mokili oyo. que estamos nesse Toza na mundo, bango mas te. não somos Deus. Tozo pamwama. Estamos sendo Sika tuyo abençoados. kozala. Aonde você Nzamba estiver, kotinda yo ba client. Deus vai enviar Kotinda yo. Nzamba Pela tua kotinda cantina. yo bata Deus ba vai enviar homens de Soki negócio. nzambe wana. Se aquele Deus Atangwa bokauki. na seca Alesaki Eli. alimentou Elias, Atindaki bakorbo. alimentou Atindaki bakorbo. enviou Akopia ye mapa. para lhe dar pão, Akopia ye nyama. para lhe dar a comida. Tuna yo. Vamos te perguntar, Korbo ye moko ndeke. você viu corpo? Yatwaka nyama wapi? Yalamba nyama. Yala monu makolo pola kolamba nyama. Korbo. Bakolesa Eli chaque tongo. Vai Bayo alimentar pia Eli. mapa na nyama. De dia, Na poko bayo pia su mapa na nyama. de noite vai lhe trazer animal. Eli azolia. Elias comia, Soki bokaukelaki te. senão havia seca. Soki bokaukelaki. Senão, se houvesse, Kasi likambo salamati. aquilo não poderia. Lokola bokauke Mas salami. como não havia, Zamba lakisaka za nzambe. Deus mostrou que era Deus. Likambo na yo wana. Aquela tua Zamba coisa, kolakisa za nzambe. Deus vai mostrar que é Deus. Akolakisa na kombo na Deus vai Yesu. mostrar em nome de Jesus. Esika mbongo na yo kwei. Onde teu negócio Esika baixou, bato bakangami na mbongo na yo. onde as pessoas Zambi aprenderam, falakisa bango. aquele Deus mostra-lhes. Zambi falakisa bango. Deus deve mostrar-lhes Aza nzambe bongo laka. que Ele é Deus que Zamba converte. bongo la likambo na yo. Converta teu Bongo problema. la ngona kombo na Que Yesu. converta em nome de Jesus. Esengeli kobondela. É preciso orar. Obangola mukala tongo. Orar de manhã. Biso toliaka te po tosalaka. Nós de manhã não comemos porque Biso toliaka trabalhamos. na ngolu anzaka. Comemos na graça de Deus. Biso toliaka na mitoki te. Não comemos do nosso Bato suor. bokili mutu bakolia na mitoki. E do mundo que vão Biso comer do seu toliaka na suor. ngolu anzambe. Nós comemos na graça de Deus. Toliaka na ngolu frère. Comemos na graça. Kobala na ngolu na kombo na Na Jésus. graça de Deus. Oko voyager na ngolu. Vais viajar na graça. Oko zala mbongo Vais ebele. ter muito Au nom de dinheiro. Jésus Christ. Em nome de Na Jesus. ngolu zala mbongo ebele. Na graça terás Ozala dinheiro. mapango lo Terás bandako. quintais e casas. Ebele. Muitas Ozali casas. descendant d'Abraham. Você é descendente Au de nom Abraão. de Deus. tant que yo kufite. Utie Yo tena na kofi mozo. bomengo na se na mabelako. Você vai conseguir riqueza aqui na terra. Okokufa te. Não vais morrer. Tende ko lombote. Saúde a teu Bana próximo. yo kufa te. Fale para ele, não vais morrer. Ya mibale. Segunda, Na kosambela pona yo. vou orar porque Akomandele nzamba ko pambola bino bomengo. Deus vai vos abençoar. Opengwa te na komo na Jesus. Você não vai se perder em nome de Jesus. Opengwa te. Não vai se Okime perder. église te na komo na Não Jesus. fuja à igreja. Na kosambela yo. Eu vou te orar. Okomona ke motaza na likabo ya doya bomengo wana. Você vai ver aquele que tem Okomona ko aquela kota riqueza. bino na kati ya église awa. Verás como vai entrar aqui na vossa igreja. Okokonte tsebe tsebe. Você vai contar dinheiro. Biso baluba na kisa bebaka para na tsebe tsebe. Deus muluba Po chamamos ezali baboti na ngai ya molimo. porque é a minha conta Akoma espiritual. nani? Em nome de Jesus. Yoka malamu. Ouça bem. Bola mususu Outro pobre ezali bandoki moto alokaka. são bruxos. Na kosuka place. Vou terminar aqui. Oyebi Sabes? tango nzambe Quando Deus aponi Gedeon. escolheu Gedeon, Albi Gedeon mosali na ngai. disse, Gedeon, meu servo, Elombe mobali. grande homem, Oza makasi. você é forte. Naponi yo. Eu te escolhi Okay na kobimisa libota na ngai na kati ya boloko. para ir tirar meu povo no cativo, Na kati ya pauvreté. para ir tirar meu povo da Na kati pobreza, ya konyatama. para ir tirar meu povo da humildade. Devem sair daí. Yoka Ouça Gedeon, Gedeon. ouça Gedeon, Yo za nzambe asomo tosolo na ngai. tu és Deus. Eza nzambe tosolo na ngai. É Deus que está a falar comigo? Aleluia, ngamna chindio. Sim, eu é quem te mando.
yo pona ngai Você me escolhe. mais loko ninga na sana ngo O que eu tenho? ba koko na biso la kon nzambe na biso asala ka ba miracle pambola ka Nosso Deus sala opera, nosso Deus ba koko na abençoa. biso ba lobango Nossos avós falavam mais biso isso. yango to komba Mas nós aqui, baza ba wumbu wapi onde estão os na escravos? kati ya Canaan Em Canaan. là où coule le miel baza na kati ya Canaan là où coule le miel mais baso Estão em pambola Canaã, mate mas não estão sendo abençoados. maloba o nzambe alobi ezo simba bango te O que Deus falou não está dando certo. bakomi na esika nzambe alobi mais baso pambola mate Chegaram onde Deus falou, mas não estão sendo nzambe abençoados. alobaki bakoko na biso balobaki yango Mas Deus falou e nossos avós biso também falaram. tofamona eloko te Nós não estamos a ver nada. nzambe soki ya nzambe Deus, se tu és Deus, ngai eu, na kati ya libota na biso dentro da minha família, famille na biso ezali famille ya bobola minha família é uma família na da kati ya pobreza. Manase Lá em Manassés, ngai moko eu mesmo naza mwana moke sou criança, na okende ndenge como irei? bobola ya famille O pobre da família, ezalaki a pobreza da Tata na família, bango. era o seu pai, azalaki ndoki era bruxo. tata na bango O seu azalaki na hotel ya Dieu de Bal na kati ya ndako estava tinha altar do dia de hotel Baal. wana Aquele altar elaki na nzete tinha pau, hotel boye assim. ena nzete ena pau. kindoki mosusu balia bato te Há outros bruxos que não comem pessoas, bazosala kaka betwali ya bato mas usam a estrela dos outros. balia bato te bazosala kaka babumu ya bato Não mataram ninguém, mas estão a trabalhar com a barriga dos papa na outros. bango alamukaka ntongo E esse butu pai dele acorda de noite, abeta boye bate assim. soki atangi Gedeon Se citar nome Gedeon, asalaka na ye vai trabalhar. akozala na mbongo te Não pode ter dinheiro. mbongo na ye ezaka awa Seu dinheiro está somente aqui. intele Fulano, yo penina tu, Penina, yo kotaka libala vais estar em casamento, botaka bana vais ter filhos. yo na bana oka bimpwaka moto akotomoma za te Ninguém vai te exaltar. yo intele Tu, Fulano, yo orpa tu, Olpar, olingo okende mosika podes ir distante. zonga na makambo ya mboka Volta sempre Zonga nas coisas do makambo país. Volta sempre nas Okozwa coisas da mobali antiga. te. Não vais ter marido. otwaka mobali te Não vais receber marido. mibali bakoya Maridos virão. apres Virão, batiki yo depois vão soki te baye deixar. batiki yo Quando chegarem, vão te Soki deixar. baye, Quando batiki. chegarem, vão te deixar. batiki yo mpe na bana Vão te deixar com ozala filhos. mokumba ya bana Vais ter yo gravidez. motobokolaka Vais começar a ovanda criar. kati ya pasi Vais permanecer em dor, na pobreza. azobeta Está a bater. ntango nzambe alobi na ye esili Quando Deus lhe falou, ntango nzambe abengi ye quando Deus lhe alobi chamou, kende na ndako atatano na butu disse: vai na casa do teu pai de kende noite. kobuka hotel wa Vai quebrar aquele altar. lelo kobuka hotel akindoki na Hoje kombo vai na quebrar Jésus aquele altar da bruxaria em nome de Jesus. okobuka yango na kombo na Vai Yesu quebrar em nome de Jesus. bafamille na biso tozali awa Nas nossas famílias, peut-être oyeba mboka te nini te talvez você não conheceu a me aldeia, mboka yo outa yo oyebaka mas te de onde você veio não conhece. oyeba kila na bino Vosso sangue, ezalaki ndoki na kati a bruxaria dentro. yo oyebaka te Você não sabe. yo oyebaka te Você não sabe. sikoyo mingi bazalaka awa Agora, nga naza mwana nzambe eu sou filho de Deus. ezali ya vrai bandoki baliaka te Bruxos não vão me matar. nada Nada. bandoki baliaka bana nzambe Bruxos matam filhos de Deus. bamelaka mpe bakila bana nzambe Também tomam sangue dos filhos de Deus. tosoki kote oyo Terminamos aqui. pasteur narcisse Pastor, napesa verset para eu te dar versículo. awe mondenge bato to afandi sui Todo mundo está em silêncio. epanyanyi Já se espalhou. awe epanyanyi Aqui se espalhou. esengeli epanyanya na kombo na É yesu preciso masiya se espalhar em nome esengeli de kaka Jesus. topanyanya É preciso se espalhar. topanyanya te ndenge nini Não vai se espalhar namoni como. papa sami akomi boye Eu vi Papá Samir tata assim. matondo abeti maboko akomi Papá boye Matando aplaudiu. oyo afandi atotala nga Aqui boye o irmão assim, topanyanyi bandeko já se espalhou. topanyanyi Já se bandoki espalhou. baliaka bana nzambe Os bruxos matam filhos bandoki de mpe Deus. baliaka basali ya Os nzambe bruxos também matam servos de Deus. mama jaki towatoma Oh, mamãe Jaquito, to mosika oyo estás distante. mwana kita kototo na moni place ekomi nangi alingelaka Eu estou a mokisi ver aí, está a brilhar. Não vou conseguir descer. nakomo banga esika oyo Estou a tremer oyebike ali. esika soki oyebike mwasi so alisa kitoko mibali basobanga ye Sabe, omonaka moto eske akondima nga kondimanga te será que vai me aceitar ou não? soki omwa eloko kaka boyeboye Se alakende você vê algo assim, você oyo valor. nalingi mpo na mawa na mona Essa sungasunga vou ye lhe aceitar só para lhe ajudar. omwana komo banga esika oyo Estou a tremer este lugar. ngai liboso nanga okita na ngai Eu nakomo antes descia, agora
Chave. Comme nous sommes sous. Talvez tenha atingido outra Como nós unção. somos sous. Atingiu outra unção. Tala nenga lati beauté. Vê como revestiu a beleza. Revestiu a beleza. Revestiu a glória. Wapi yona mono na komo na Aonde você está para eu te ver? Narcisse babatanga bandoka balia kabana nzambe. Os bruxos matam filhos de Deus. Toke na révélation sikoyo. Vamos agora na revelação. Toke na Apocalypse. Vamos agora no Toke na Apocalipse. suka ya Bíblia. Vamos agora no findar da Bíblia. Apocalypse não vai que révélation. Apocalipse diz sobre a Makambo revelação. ekangamaki emonisami. Aquilo que estava presa foi revelado. Mama bakusa kitambala makameza makasi. Mãe, prepara bem o lenço. Alléluia. Amém. Tozu Apocalypse. Pegamos Apocalipse. Aquele que foi na Bíblia na Apocalipse. Apoca. Se que foto como na kota sukawa. Po ba makambo yo. Apocalypse chapitre 17. Apocalipse capítulo 17. Verset 6 à 7. Versículo 5 a 6. Comment tamatondo asa sutanga kopema ya kolala poto kende oyoka makambo mala. Satana bando babanga ba jakri te. Ki jakri wana eloko pamba. Bando babanga ba pasteur te. Os bruxos não têm medo dos pastores. Ba apôtre ba prophète babanga ba batwana te. Não tremem nenhum apóstolo. Tanga. Assim diz a... Os bruxos também não temem mamães presidentes. Não temem aquelas coisas. Tanga. Vamos ler? Tanga. Na sua testa estava escrito um nome que tem significado secreto. A grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então, vi que a mulher... Apocalypse 17, verset 6 à 7. À 7. 6 a 7. Então, vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou: por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Palavra do Senhor. Amém. Je relis au nom de Jésus. Amém. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. C'est ça bon, non? Attendez, bon? Si. Hein? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Des témoins de qui? Jésus. Hein? Apocalypse chapitre 17, 6 à 7. Pe namoni mwasi yango alangwe makila ya bato ya bosantu na ya bato basakoli kosakola sango ya Yesu. Na kamwe mingi penza tango namoni ye. Bongo angelu atuninga pona nini okamwe na koyebisa yo sekele ya mwasi wana na ya nyama ya mitu sambo pe maseke zomi oyo ezali komema ye maloba na Nzambe. Yo. Bondela Yesu, beta Yesu mababa. Aplauda para Jesus. Bazolia. Estão comendo. Onze. Obi que tango apôtre João tali yango akamwe. Sabe quando o apóstolo João viu? Admirou. Akamwe. Admirou. Yo kata mozo kama pana. Está admirado por quê? Na koyeba secret ya mwasi wana. Vou te revelar o segredo daquela mulher. Kindo. Bruxaria.
Kindoka basa banakala makasi banakala. Bruxaria começou há muito tempo. Bruxaria. Me bazo lia. Mas comiam, Makila ya basantu. bebiam sangue Na ya dos santos, basakoli. E dos profetas. Bakomba basakoli ya Yesu. profetas de Jesus, Balo basakoli ya Satana te. não de Satanás. No fana kanga Yesu. Você senta aí dizendo Nada. 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 Yesu ndenga biente. Você não lhe recebe de uma boa forma, dizendo que só comer. Soki oza mwana na tata. Se tu é filho do Pai, Oza na via prière te. não tiver vida de oração, Ozo tanga na kobanga nzambe te. não caminha no temor ao Senhor. Oza prophète. Você é profeta. Oza pasteur. Você é pastor. Oza évangéliste. Você é evangelista. Oza diacre. Você é diácono. Oza apôtre. Você é apóstolo. Oza docteur. Você é doutor. Oza ancien. Você é ancião. Oza mokambi. Você é dirigente. Soko ozo tambola. Se estiver caminhando Kobangi nzambe na kati neza te. fora do temor do Senhor, Oza na via prière te. você não terá vida de oração. Bandoki balia. Os bruxos vão te comer. Bandoki bakokanga. Os bruxos vão te prender. Misala ya moto oyo. Vão prender as obras desse Bakanga pe homem. misala ya mosali ya nzambe. Vão prender também as obras do servo de Bakanga pe Deus. mosala ya bandimi. Também prende a obra dos crentes. Bakomisa église babola. A igreja fica dos pobres. Yango monaka ba église ebele. Por isso que você vê muitas igrejas. Bato bayi bopesa badimi te. As pessoas não sabem dar dízimo. Bato bayi bopesa bofrondi As te. pessoas não sabem ofertar. Metango moto ayi bopesa badimi te. Mas quando o homem não sabe Ayi ofertar, bopesa bofrondi não te. sabe dar Tanga oferta, ya dízimo. kobondela kombo na Yesu. Como vai orar no nome de Soki Jesus? liwe ezali. Se houver morte, Mais likambo ekosalama te. nada vai acontecer. Akokufa. Vai morrer. Parce que déjà Porque já moto ayibaka déjà dime. aquele que rouba o Aza déjà na dízimo liwe ya molimo. já tem a morte espiritual. Aza déjà na pokoso na tata. Já tem problema com o pai. Mosali ya nzambe. Servo de Deus Ayibi nde bapesaka dimi te. não sabe como dar dízimo. Ayibi nde bapesaka ofrande te. Não sabe como ofertar. Oyebi nde bapesaka te. Não sabes. Me bandoki. Mas bruxos, Tala bien. leia bem. Tango bana Israel. Quando o filho de Na kati ya Israel, mboka ya bandoki. lá no país Na dos bruxos, Egipto. em Egito, Tango nzambe abengi bango. quando Deus lhe chamou, Alobi bobima. disse: saiam. Faraon aye. Faraó veio. Aye alobi na bango. Veio, disse-lhes: Bokende. vão, Bokende osalela nzambe. vão Mbongo cultuar na bino. Bibwele na bino. vossas ovelhas, Bataba na bino. vossos camelos, Bangombe na bino. vossas vacas Etikala na ngala Egipta. vão ficar no Egito. Bino bakende maboko papa. Vocês vão sem Bandoki nada. kino lelo. Bruxo até hoje Bazokanga bana na nzambe. estão prendendo filhos de Deus. Bandoki kino lelo. Bruxo até hoje Bazokanga misala bana na estão nzambe. prendendo as obras de Yaka Deus. kosabela nzambe. Veio orar a Deus. Maboko pamba olelaka. Os mãos banais chorando, Olelaka. chorando. Olelaka. Chorando. Me bomengoana. Mas aquela Bato riqueza, bolita baya kosambela. quantos que vêm Atiki orar? bongo na ndako. Deixou o dinheiro Atiki em biloko casa, na ndako. deixou muita coisa Atiki em casa, mwasi na ndako. deixou a mulher em casa, Atiki mobali na ndako. deixou o marido, Atiki bana na ye. deixou os filhos, Atiki bakoko. deixou os netos, Atiki na mbongo na ye. deixou o seu Aye na dinheiro. ye kosambela Veio nzambe. orar a Deus. Nzoka nde nzambe alobi. Afinal, Deus diz: Anzambe babola te. Ele não é Deus dos pobres. Nzambe alobi. E Deus diz: Bayakaka liboso na nga maboko pamba. não vem a mim de mãos banais. Bakopesa moto eloko. É dado Na àquele moto aza nango. que tem um pouco. Na moto na eloko te. Aquele que não tem nada, não lhe será dado Na moke nada. aza nango. Aquilo que tem Ekolongwa. será tirado. Elobi Yesu Masia. Falou Jesus. Sotango bato bazoya église. Agora, quando as pessoas virem na Tala igreja, bofrande so pese pa na vê nzambe. as ofertas que têm dado a Deus. Ezo ofrande babola. São ofertas dos pobres Oto so pese pa na que nzambe. estamos a dar a Deus. Ba 200 kwanza. 200 Ba kwanza, 500 kwanza. 500 kwanza. Biloko moko okoki kosomba meme ata pili ya micro ya Coisas nzambe que te. você nem consegue comprar pilha para o micro de Deus. Ezo pese pa na nzambe. Estamos a dar a Bato Deus. bazoleka ebele. Pessoas passam, Me bakopresente kaka bobola na ndako mas ata. estão a apresentar pobreza na Yango casa de omonaka Deus. baeglise. Por isso que você vê a igreja, Bapasteur mwa makambo moke. Nani akopesa mbongo boye? mínima Nani coisa, akopesa mbongo quem vai boye? dar isso? Mpo na nini? Por quê? Kibobola foke na collecte. A Nani pobreza akopesa está. karo? Quem vai dar para Na mosaico? bato baza ya kopambwama. Mas aqueles que foram abençoados para soki Jesus, bazali se estiverem, o bazopambwama que estão sendo ata abençoados, bato misato mine mesmo 3 ou 4, podem comprar mosaico para esse todo lugar. moto moko kaka ye moko Uma pessoa. babengi ye Joseph É chamado de Joseph d'Arimathée ye d'Arimathée. moko Ele mesmo akunda Jesus enterrou Jesus. Yesu Masia Jesus Cristo. moto kaka moko Só uma pessoa. moto kaka moko Uma única pessoa. babengi ye É chamado Joseph d'Arimathée José de Arimateu. ye moko Ele mesmo akunda Yesu enterrou Jesus. ye moko Ele mesmo. atia Yesu na tombo ya bato Colocou Jesus no akunda túmulo Yesu dos na ricos. tombo ya babola te Colocou ele na não no túmulo tombo dos ya pobres, bato bazwi mas sim no túmulo dos ricos. ye moko Ele mesmo. matango esengeli bato baye ebele Era preciso me kaka vir ye moko muitos, mas só ele. parce que azalaki moto nzambe apambola Porque era a pessoa que Deus abençoou.
Sotala l'église ndenge bobola ndenge ezalebe. Agora vê como há muita pobreza na igreja. Tala l'église ndenge bobola ezalebe. Vê como há muita pobreza na igreja. Bandoki bakanga kabisa. Bruxos prendem as obras. Bandoki balia kabana na nzambe. Bruxos matam filhos de Deus. Bandoki balia kape basali ya nzambe. Bruxos matam também Balia pe servos. bazomela makila na bango. Matam e tomam seu sangue. Soki asana botamboli ya solo te. Se eu estiver fora do temor a Deus, nzambe te ndenge se eu ofandi. estiver fora do temor a Deus, assim como Botamboli ya estás, solo te. assim como você caminha fora, não temes a Deus. Eza difficile. É difícil, Eza difficile. é difícil Po longa ndoki. para vencer os Parce que bruxos. moyibi. Porque o gatuno, Moyibi ena ndoki ba tata moko. o gatuno e o bruxo são da mesma família. Bana kata bandoki. Estão dentro da Moyiba bruxaria. yaka pona koyiba. O gatuno vem para roubar e matar nakobebisa. e destruir. Mais mwana na moto Yesu. Mas filho de homem veio Tozwa para fonte da recebermos vida. a fonte da vida. Quando da fonte da vida. Para recebermos a fonte da vida. Loba na tela vida como na Yesu. Diz eu em nome de Jesus. Tela na como na Yesu. Eu levanto em nome de Jesus. Donc bango bazoka bakonga zo lobangata. Na lobi telema na como Eu na disse Yesu. levanta em nome de Jesus. Na lobi Eu disse pesa batomi pesa 12 personnes mbo. saúda 12 pessoas. Yoka. Ouça, Lobane na simbio boy. fala conforme eu estou te Bola pegando. ekwei na como na A Yesu. pobreza caiu em nome de Jesus. Jokei. Vamos. Eza parole ya mosali yanza. É palavra do A servo como de na Deus. Yesu bobole Em kwei. nome de Jesus a pobreza caiu. Bobole ekwei. A pobreza caiu. Comptez bato tous. Changer molongo bima na lobi na bima. Pesa kitu ile kusombi yango te. Bima kende ko pesa lobi na kwa si bobola. Kwa si bobola. Mama Jackie te watoma. To kwa si bobola panyanya. Derrubamos a pobreza. Awe panyanya na como na Que Yesu. se espalha em nome de Jesus. Tozo panyanya na como na Cristo Estamos a Jesus. espalhar em nome de Jesus. To kwa si bobola. Derrubamos a To pobreza. kwa si kindoki na como na Yesu. Derrubamos a bruxaria. To kwa si kindoki. Derrubamos a bruxaria. Bato bakanaka bana ya fonte da vida. Aqueles que amaram filhos da fonte da vida. Kwea na como A na bruxaria seja Jesus. derrubada em nome de Jesus. Bloqueio kwea na como na Jesus. Bloqueio caia em nome de Bobole Jesus. kwea na como A na pobreza caia em Jesus. nome de Jesus. Bando bondela deja. Bando kwea ki bobola. Começa a derrubar a Bando pobreza. kwea kindoki. Começa a derrubar a bruxaria. Bota na molimo. Entra em Kwea espírito. kindoki. Derruba a bruxaria. Balia yote. Na tua vida não. Bakanga misala na yote. Prendem teus trabalhos. Balia mbongo na Não yote. gastam teu dinheiro. Balia mbongo na yote. Não vão gastar teu dinheiro. Nada na como na Yesu. Em nome de Jesus. Nada na como na Yesu. Nada em nome de Jesus. Ndeko bondela avec autorité. Irmão, ore com Tende autoridade. kokata balia. Começa a quebrar Kata balia alianças. famille na como na Quebra Yesu. alianças familiares em Kata nome de balia Jesus. famille bobola. Quebra alianças da Kata pobreza. balia famille bobola na Quebra como na Yesu. alianças da pobreza em nome de Kata Jesus. balia famille bobola. Oh, traz essas alianças em nome de Jesus. Babashike baba. Yaka baba. Le Saint-Esprit, Molimo Sant, tu as contrôle. Molimo Sant, appelle son makasi. Kwa la distraite papa, kwa la distraite mama. Buka molimo, buka mobola. Balia pauvreté kata. Ekata na komo na Yesu. Ekata na komo na Christ Jésus. Ekata na komo na Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. De Mata. Kende na bima na molimo. Zonga na pango na bino. Zonga na mboka na bino. Kende ko renverser botel. Buka botel ya kibobola kindoki. Renverser na komo na Yesu. Bisika bakanga ba vida bino bomba te. Bosi mboko te. Bosi la bazuite. Au nom de Jésus. Osala ka mosala. Ozo koma na mboko te. Ozo sala mosala. Ozo koma na mozuite. Alors que nzamba lobi mosala tu e pia ka mozui. Mosala tu e pia ka mozui. Bana ko baby sha. Baby sa kindoki na komo na Yesu. Baby sa misala babola. Jésus. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à l'œuvre. L'onction du Saint-Esprit. Yo ozola nanga ndako.
Nzambe azosala bondela yo ozala na ndako bisika bozali Nzambe azotouche yo na kombo na Jésus ozala kati lopango na kati ndako Nzambe azotouche yo na kombo na Jésus basene katana balia kibobole katana na kombo na Yesu kindo ki renverse yango. Action. Sokozana 2000 kwanza na osima la maboko. Se tu tiveres 2000 pegue nas mãos. Sokozana 1000 kwanza na osima la maboko. Se tiveres 1000 kwanza segura. Sokozana 500 kwanza na osima la maboko. Se tiveres teu 500 segura nas mãos. Sokozana 5000 kwanza na osima la maboko. Se tiveres teu 5000 pegue nas mãos. Sokozana 200 kwanza na osima la maboko. Se tiveres teu 200 pegue nas mãos. Simba yango la maboko. Pegue com as tuas mãos. Ola ndangana prière oyo. E acompanha-me nesta oração. Tozo boya. Vamos negar. Yokatala ngai mwana ya tata. Ouça, olha meu filho do pai. Vamos se espalhar nesse lugar. Olha-me. Jesus pegou o pão que os homens fizeram. Disse esse pão com a sua boca. Esse pão tornou-se minha carne. Pegou o vinho que os homens fizeram. Disse este vinho se tornou meu sangue. Esse dinheiro que você pegou, vais falar. A pobreza já não quero em mim. Eu não posso ser escravo. Trabalhar sem ver lucro. Deus disse: todo o trabalho atrai a riqueza. Todo o trabalho atrai a riqueza. Mas o teu trabalho você não tem tido lucro. Só dívidas sobre dívidas. Confusão sobre confusão. Você vai falar: Deus, eu já não sou escravo. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais príncipe. Hoje é meu dia. Saímos da bruxaria. Saímos da linhagem da pobreza, da escravidão. Vamos falar com aquele dinheiro. Em nome de Jesus, assim. Pronuncia. Solte a voz. Boya Jacob asalaki va boyi alobi nzambe soki na elite na nati te okola nzambe na ngate boya ki bobola na kombo na Yesu Yesu aya alobi maloba neza ya kokokisama Yesu aya alobi maloba neza ya kokokisama Yesu. Merci. Zalawana. Zambe ya Pasteur Malungu. Zambe ya Fort David. Ndako ya tata na ngai. Yesu nazali simple serviteur na yo. Maloba na ye sakola. Baba na mona ba miracle kuna. Ba mona ba changement. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Wamona kembo na nzambe. Na oyo lobi. Nzamba libéré na kombo na Yesu.
Nzamba fongola na kombo na Yesu. Que Deus te liberte. Oza subo umbu tena kombo na Você Yesu. já não é escravo. Yesu sasa swaki bo umbu na kulusu Jesus já tomou a tua escravidão na cruz. Yesu sasa swaki ko bola na kombo na Jesus já Jesus. tomou a tua pobreza. Oza mwana ya tata. Você é filho do Pai. Oza mwana lipamboli. Você é filho de bênção. Oza libo zui. Você é rico. Nzamba pamboli biso. Deus nos abençoou Na benediction nyoso. em todo tipo de Na bênção. bisiko elekili kolo. Em lugar que está Na kati ya acima. Yesu Masia. Em Cristo Jesus. Pamboli na biso eza ya se ya mokili te. As nossas bênçãos não são da terra. Está vindo de Deus. Ezouta na gouvernement ya se awa te. Não está vindo daqui da Ezouta terra. epai na tata. Mas sim do Pai. Epai ya tata. Ao Pai. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Solobi amena. Dissemos amém. Ozoyaka. Vais vir Bobwaka mbongo na se awa. deitar dinheiro aqui. Bobwaka mbongo na se awa. Deitem dinheiro aqui. Oya kotika na se. Ndako na Nzambe fesa na Casa de Deus deve ser. yaka kobwaka. Venha deitar. Tika epai na Nzambe kendi. Deixa Deus. Bwaka na se wa. Deite ali. Eza ndako ya tata. É a casa do Pai. ofuta niongo na Bwaka. Bwaka. osilisa Liboso ya mapasi Nzambe. Lelo wana za service ya liboso. na nyokwama Wana service ya esio liboso. nyokwama ponaka nakomi na suka makasi esilika pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo Wana service ya liboso. Primeiro serviço. Bali ya tata lobi tokota na tango Filho de makasi. Deus, vamos entrar num bom tempo. Bolobi ba service ezebele. Amanhã há muitos serviços. Nzambe ya tamalu. Deus do Papa Malungu. A pourvoir na banzela na biso nyonso na kombo. Que prove nesse caminho. em A nome de Jesus. pourvoir. Que prova. Utwalela pia biso na ndoto. A noite de hoje as revelações. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. lisuki na ngai